Olá, boa tarde. Olha eu aqui de novo em mais uma live esquenta da jornada gratuita Chega de Gritos. E agora é com a querida da Maíra do Canto Maternar. Adoro papear com ela e a gente vai conversar sobre Meu Filho Não Me Obedece, que é uma fala que a gente escuta bastante nos nossos posts, nos nossos encontros, nos nossos atendimentos. E eu acho que vai dar um papo bem legal aqui pra gente entender o que é obediência, o que é respeito, qual a diferença, como fazer, se tem o que fazer. Então vamos esperar a Maíra entrar. Vão aqui me avisando. E queria fazer um convite para vocês. Se vocês ainda não se inscreveram na jornada gratuita Chega de Gritos, se inscreva, o link tá lá na minha bio. Ela começa segunda-feira, vai ser nos dias 8, 9 e 10. E eu vou ajudar vocês, eu e a Maia, a quebrar esse ciclo da ação e reação e a encontrar uma relação mais saudável com o filho de vocês. Maíra já entrou aqui pra gente conversar sobre obediência. Oi, Má. Deixa eu ver se ela fez o convite aqui. Ainda não. Deixa eu procurar ela. Achei. E vão dizendo de onde vocês estão, se a criança de vocês é obediente, que a gente vai virar algumas chaves aí hoje com vocês. Oi, Má, tudo bom? Oiê, tudo bom, querida? Tudo ótimo. Bom, enquanto o pessoal vai entrando aí, para quem não conhece ainda, que acho que também não tem ninguém que não conheça, essa é a Maíra, do Canto Maternar. A Maíra sempre foi uma inspiração, ela que me mostrou esse mundo da educação respeitosa e depois ainda me encorajou a virar educadora parental, coach de mães, e a gente agora troca figurinha, conversa junto. E eu adoro, adoro, adoro conversar com a Maíra sempre. Mas eu vou deixar ela se apresentar para vocês conhecerem ela, caso vocês não conheçam. Ah, que bom, querida. Obrigada pelo convite. Muito gostoso te ouvir, estar aqui com você. E, bom, eu sou a Maíra, sou criadora da página do Canto Maternar, que eu tenho desde 2017. Sou mãe da Nara, que tem 6 anos. Sou de São Paulo, moro aqui na Espanha há 10 anos. Minha filha nasceu aqui, o pai dela é espanhol. E eu descobri esse mundo aí na gravidez, da parentalidade consciente, desses conteúdos aí sobre criação com apego, coisas assim. Comecei a estudar para tentar ser uma mãe que eu acreditava que seria ideal para minha filha. E aí, a partir desses estudos, desse mergulho todo, eu tenho formação em jornalismo, né, na PUC de São Paulo e tal, e trabalhei como fotógrafa a vida toda. Mas aqui na Espanha, vim fazer um master em fotografia e no final, quando a Nara nasceu em 2015, eu já estava aqui há uns 5 anos, eu acabei, por conta desse contato com esse universo da maternidade, de todos esses conteúdos, quis fazer a transição de carreira e acabei criando o Canto Maternar. E aí fui me movimentando para me tornar educadora parental. E hoje eu trabalho como consultora em criação consciente, comunicação consciente e como mentora de mães também. Então tenho grupos aí que eu oriento e trabalho com a questão tanto da criação consciente quanto da criança interior. E aí, mais ou menos resumidamente é isso. E é muito Resumindo gostoso muito, porque muito. resumindo muito, 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 para não usar muito tempo da live, mas muito gostoso porque nesse espaço também acabei conhecendo pessoas como você, que estavam com essa mesma busca, que graças a Deus recebeu esse chamado e atendeu ao chamado para a gente poder ampliar essa rede aí de pessoas falando sobre esse tema e tocando corações e despertando aí alguma vontade de mudar. Sim, quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso, interessadas sobre isso, melhor, porque a chance dos nossos filhos encontrarem mais pessoas respeitosas pelo caminho e as coisas, né? A gente tem muito chão pela frente para mudar a humanidade, assim, né? Sendo bem ambiciosa, mas a gente, né, tem que começar de algum lugar. E eu vejo uma necessidade, um desejo de muitas mães, né, buscando isso. Mas, ao Uhum. mesmo tempo, eu também vejo que a gente tem muitas crenças enraizadas, né? A gente tem muitos desejos escondidos aí nesse meio. E foi você que travou? Estão me ouvindo? Parece que sim. Que bizarro. Acho que foi porque eu tentei usar isso aqui, mas acho que era melhor não. Tava meio baixinho, eu quis usar isso aqui, mas acho que atrapalhou. Desculpa. E eu vejo que a gente, né, com essa vontade de fazer diferente, de criar seres humanos melhores, muitas vezes entra em conflito com aquelas crenças que a gente tem, com aquelas vozes que a gente ouviu quando criança. E aí a gente fica, né, brigando ali porque a gente realmente não para pensar e se questionar, né? E aí foi que falei assim, bom, vou chamar a Maíra para conversar comigo sobre obediência, porque é uma coisa que sempre surge nos comentários, nos posts,
né, nas lives, que meu filho não me obedece, meu filho está desobediente, como que eu faço para o meu filho me obedecer? De pessoas, né, que vêm até mais, né, profunda, assim, de criança tem que obedecer, tá na Bíblia, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E hoje eu fiz um post que falava justamente isso, né? Que a gente quer plantar obediência na infância e lá na frente a gente quer que seja uma pessoa assertiva, que faça boas escolhas, que ela tenha voz, que ela vai, só que hoje não pode. Hoje não pode questionar, não pode ter voz e não pode achar nada, né? Então, eu acho que é super importante a gente identificar essa diferença, né? O que é obediência, o que é respeito, o que caminho que a gente está escolhendo aí, porque eu acho que as pessoas confundem bastante, né? Sim, eu acho que aí tem um ponto que você está falando, né, que fala justamente da nossa criança interior, da nossa criança invisível, né, da criança que a gente foi lá atrás. Por que a gente tem essa dificuldade, em primeiro lugar, né, para poder aceitar esse posicionamento da criança que na nossa cabeça, aí eu vou falar do jeito que eu costumo falar para poder mostrar exatamente o que funciona dentro da cabeça, tá? Sem filtro, sem esse pudor de que, ai meu Deus, coisa feia, confessar que você pensa isso. Mas assim, a gente olha a criança, sei lá, de 2, 3 anos, falando, não vou fazer, não quero fazer, tá, tá, tá. Meu, fedelho, que é isso? Da onde que vem essa petulância? Né? Que menino mais impertinente, que absurdo, que postura é essa? Cresça e apareça. Não tem essa de querer, criança não tem querer. Né? Por mais que a gente, às vezes, esteja estudando sobre Ainda educação, bem, né? né? E eu tô lá super convencida de que realmente eu não posso abordar a criança dessa forma, que eu tenho que dar espaço para ela. Olha só. Às vezes eu tenho realmente uma falta de conhecimento sobre as etapas de desenvolvimento da criança, então eu acho que aquilo lá é uma resposta completamente descabida. Por quê? Porque eu fui tratada assim, com essa. Os meus pais não sabiam disso também, e eles cobravam uma postura muito madura, né, de aceitar o limite e ficar de boa, não pode reclamar, não pode dar piti. E aí eu transfiro isso para a criança. Mas às vezes, mesmo sabendo que, puxa, na etapa dos 2, 3 anos, tem esse processo de individuação da criança, né? Ela começa a negar aquilo que os pais trazem para poder mostrar, eu sou um ser separado da minha mãe. Eu não sou uma extensão como eu sentia inconscientemente, né? Não é mais uma coisa que vai no flow, que a mãe conduz e não é tão difícil dela garantir que a criança aceite o que está sendo colocado, né? Ela vai, de certa forma ela vai, geralmente. Mas aí tem aquela idade que começa, muito pequenininho ainda, de 1 ano e meio, 2 anos, lá entre os 2, 3 anos, que a criança começa a dizer que não, que não, que não, que na verdade é natural e é esperado. Mas o pai que não sabe pode ficar completamente inconformado e querer bater de frente para poder garantir quem é que manda, quem manda aqui sou eu, né? Movido por essas crenças, por essas vozes e por essa cobrança externa da sociedade olhar e achar que aquilo é mau comportamento. E tem essa questão que mesmo quando ele tem essa decisão, pode ser muito difícil de lidar, porque no fundo tem a criança dele que está sendo confrontada. Né? Quando o adulto vê o comportamento da criança desafiante, resistente, dizendo que eu não vou fazer, não tô nem aí, não, 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 não aceito, não aceito, vem aquela dor do tipo, ei, eu não pude fazer isso? Quem é você? Ou até um aspecto, Flor, que é foda de assumir, até uma sensação assim de não, agora chegou a minha vez. Vingança. Minha vez de me vingar agora. Eu não podia falar agora eu sou a mãe, eu sou a adulta. Não. Quero sim. Exato, passei anos escutando, enquanto ficar embaixo do meu teto, sob os meus cuidados, quem manda aqui sou eu, querer que apareça. A casa é minha, não é sua. Cara, eu cresci. Agora sou eu que mando. Ai, que delícia, eu posso, entendeu? Tipo, tem uma sensação de, finalmente eu tô no lugar do poder, né? Aquela lógica do oprimido querer ser o opressor. Exatamente. E pode ser inconsciente, sabe? Aquela coisa de, tipo, é mais forte. Então, mesmo que tenha essa decisão, a minha criança, se não está trabalhada, se não está acolhida, se não foi ainda feito um trabalho de como que eu faço para poder amenizar essa sensação de ter ficado tão impotente lá atrás, essa dor, né, de ter ficado tão impotente, tão invisível lá atrás, eu vou, muitas vezes, reagir de uma forma inconsciente, agressiva, autoritária com meu filho para poder assumir esse controle que lá atrás eu perdi, que tiraram de mim, né? O áudio de cima tá muito baixo, tá falando que o seu áudio tá baixo, Flor. Era pra mim também. Vou falar mais alto, então. Melhorou? Melhorou. Pra mim, não sei. Enfim, tem essa questão. E aí, o que é o respeito, né? Eu acho que é uma questão que eu tava vendo lá no seu post.
uma via de mão dupla, né? Tipo, às vezes a gente fica achando que a criança, por exemplo, dizer que não tá afim de fazer, por que que eu entendo isso como falta de respeito? Eu não entendo por que que a gente entende como falta de respeito, para começar. Porque se eu for analisar, o fato dela dizer não tô afim, eu tô tentando respeitar aquilo que vem do meu coração. Agora, tem um ponto também que é importante, ela manifestar que não está afim, não quer dizer que eu vou deixar ela fazer aquilo que ela quer, quando ela realmente precisa fazer aquilo que foi solicitado. Mas eu vou conceder a ela o direito de se incomodar com o limite. Porque é normal. Ninguém tá afim de receber um freio, né? Tipo, tô afim de comer, sei lá, de continuar vendo televisão, mas não pode, porque vai ser o jantar agora. Ah, não acredito que eu não posso mais ver televisão. Sim, você não pode mais ver televisão. Ah, não. Aí, de repente, a criança tem uma crise lá, não sei o quê, e não consegue dar conta. Ela tem um cérebro pouco desenvolvido, vamos lembrar disso também, né? Não é um adulto que tá lá, é uma criança. E aí eu fico indignada dela fazer um escândalo com algo que ela tem que aprender que é assim, a vida é assim. Tá, tudo bem, a vida é assim, mas é um saco quando acontecem certas coisas, né? Tipo, às vezes ir embora do parquinho é um saco, não poder visitar um amigo é um saco, não poder ir na casa da avó quando você tá com saudade por causa da pandemia, ficar meses sem ver a avó é difícil, é doloroso, entendeu? E a gente nem consegue, digamos, reconhecer que pra gente também tem muitas coisas que são difíceis da gente aceitar e a gente também não é essa, né, especialista em lidar com as frustrações. A maior denúncia, desculpa, é quando a gente está diante da criança frustrada, nós estamos mega frustrados, não querendo que ela se frustre. Ó. Né? E a gente quer que eles obedeçam, né? Quando a gente fala assim, meu filho não me obedece, como que eu faço para ele me obedecer? Muitas vezes, quando eu vou desenrolar a conversa, a mãe quer que ela fale uma vez, a criança faça e agradeça ainda que fez, sorrindo. Nossa, obrigada, mãe, você tem razão, né? A criança não pode questionar, não pode tentar negociar, não pode resmungar, não pode ficar frustrada, não pode chorar. E tudo isso, tá tudo bem. Ela sentir isso, ela questionar, ela se sentir frustrada pelo não que recebeu, ela querer negociar, né? Tentar ter voz ali. E qual é a nossa função? É manter o limite, tipo, não vai comer agora isso porque não pode. E ela vai negociar, ela vai tentar conversar e tudo mais, e ela vai seguir o limite, né? E a gente confunde, eu acho que é exatamente isso. A gente quer uma obediência em que não tem questionamento, em que não tem espaço para sentir, para colocar a sua opinião, e que a criança tem que ainda fazer sorrindo e muito obrigada, mamãe, você tem razão, nossa, você sabe fazer boas escolhas, eu quero ser assim quando eu crescer. Não é, né? E aí eu acho que entra aí a diferença, porque quando a gente fala que obediência é diferente de respeito, é justamente isso. A obediência, ela não tem espaço para questionamento, ela não tem espaço para negociação, ela não tem espaço para o sentir, né? A criança não pode demonstrar a frustração dela, mesmo que ela faça aquilo que tem que ser feito, né? E quando a gente respeita o que ela está sentindo, a gente respeita o que ela acha, o que ela gostaria e mantém o limite, né? É o respeito, é via de mão dupla, é o respeito que você está sentindo, o respeito que você gostaria de fazer e estou respeitando a minha necessidade de manter esse limite porque eu sou sua mãe, porque eu sei que é importante isso agora, né? Então, assim, a gente precisa tentar separar os dois, porque um junto do outro acho que não casa, sabe? Eu entendo muito essa confusão que a gente faz. Eu também tinha essa dúvida quando eu comecei a ler a respeito disso, que eu ainda estava grávida da Nara, quando eu comecei a ler Carlos Gonçalves, eu ficava, gente, mas essa parada aí de não... como é que é? De não castigar, como é que a criança vai aprender? Ficava insegura. Porque a sensação que dá quando a gente abre mão do castigo então a criança vai fazer o que ela quer. Eu vou cair na permissividade, né? Tipo, ela vai virar a rainha da casa. Todas essas coisas. Assim, né, pra cair. Também caí nessas dúvidas, fiquei super assim, peraí, não sei se eu confio nessa parada, eu acho que esse negócio aí não vai dar, não vai dar um resultado bom. Essa criança não vai saber lidar com o limite, não vai saber lidar com a vida dura lá fora, vai ficar muito protegida, não. E aí, assim, a gente começa a compreender que a proposta não é essa, e entende que é isso, você concede à criança o direito dela se frustrar, dela se expressar com um incômodo, com um limite, mas você não vai ficar atendendo tudo que ela quer, né? E fazendo tudo que ela quer e cedendo o tempo todo. Tem horas que você percebe sim que você pode ser mais flexível, que tem uma rigidez sua que pode ser revista. Você fala, será que realmente preciso ter uma regra de que não pode subir no sofá sem o sapato?
que o sofá é para ficar sempre com o pezinho para baixo? Ou será que eu preciso que a criança faça isso e aquilo desse jeito? Ou eu posso flexibilizar? Estou sendo muito rígida porque, sei lá, tem uma ideia muito, né, fechada de alguma Né? que a gente abre esse leque. Mas tem horas que tem limite que a gente realmente não vai conseguir abrir mão, pelos valores da família, pela questão da segurança da criança, porque é importante, porque a criança precisa desses limites, né? Uhum. Mas aí o que a gente faz? A gente vai validar o desejo da criança. Porque às vezes ela confunde, né? Ela fala, eu quero fazer tal coisa, e aí você fala, eu tô ficando com respeito, se ela quer tal coisa e não fizer, eu tô desrespeitando ela. Não. Muitas vezes a gente vai saber o que é melhor para a criança, vai entender que não, isso daí é um desejo dela, não é uma necessidade dela, ela não sabe, tipo, ela quer comer o doce antes do jantar, por exemplo, sei lá. Você fala, não, eu não vou fazer isso porque eu sei que, tipo, não é, eu não tô colaborando para a segurança dela, não tô protegendo ela, eu tô, tipo, simplesmente facilitando a minha vida para evitar um choro. Mas eu não tô protegendo essa criança porque, de repente, eu abro esse leque e fica uma coisa mega desregrada e ela se acostuma, enfim, né? Eu vou lá criar. Vamos supor que eu tô diante de um limite que eu preciso realmente manter. Aí eu acompanho. Nossa, meu amor, você queria muito comer o doce, né? Ai, é tão gostoso comer doce. Cara, se eu pudesse, eu ia comer esse doce. Qualquer horário, qualquer doce que você ia comer. Isso é muito legal, porque quando a gente vai aprendendo a acompanhar, sem essa resistência de esse piti não é aceitável, e a gente começa, por exemplo, eu faço muito isso. Outro dia eu falei sobre esse tema na minha página, e na hora que eu falei, valida a criança, oferece para ela a imagem, por exemplo, daquilo que ela tanto quer, sem conceder, simplesmente fala a respeito. E a criança, ela começa a elaborar aquilo do tipo, meu, você queria muito poder ir brincar na casa da tua amiga, né? E não tem como ir hoje, porque ficou tarde, hoje é dia de semana. Ah, mas eu quero, não eu sei, meu amor, porque é tão gostoso brincar com a fulana, vocês se dão tão bem. Ai, me fala o que você ia fazer com ela se você pudesse ir pra lá. E a gente abre um campo que a gente não tem repertório, né? Porque ninguém tratou a gente assim. Então, dá um medo de falar isso. Eu vou estimular a vontade dela, ela vai ficar mais brava ainda. E aí não vai dar certo. Tipo, não, nada a ver. Mas se E a gente entrar nesse mesmo exemplo teu aí, de tipo, se fosse o nosso marido, nossa amiga, olhando e falando assim, nossa, eu queria tanto aquele carro. Nossa, já pensou a gente ir pra praia com aquele carro? Ia ser muito legal. E você fala assim, nossa, é mesmo, nossa, ia ser muito legal, né? Um conversível na praia, isso aqui. Você não chega pra ele e fala assim, você tá louco, você não quer nada, você não tem dinheiro pra fazer isso. Você para de sonhar essas coisas bestas. Você quando é que você entra vai nessa aprender onda, a não né? querer essas coisas que estão fora do teu alcance? Exatamente, não. Vai pensar ali no cantinho o que você tá pensando, que isso não tem nada a ver. E com o adulto a gente não faz isso, mas com a criança a gente vai lá e corta, né? E assim, dependendo da idade, elas não têm nem maturidade neurológica para diferenciar o eu quero, eu estou com vontade, eu gostaria, né? E quando a gente entra, né, nesse mundo aí, que nem você falou, a gente abre esse espaço para ela, né, mentalizar o que ela queria, o que ela gostaria, e que a gente tá, né, perguntar assim, como validar o sentimento da criança? É isso, né? Você validar o que ela tá sentindo, mostrar que você também tem vontade e que existem regras, combinados, limites que são colocados, né? E aí aqui alguém perguntou qual era a diferença de obediência e respeito. Tem uma frase, que eu não sei se vou lembrar ela certinha agora, mas é assim, né? A ideia geral. Obediência é a gente fazer o que é certo porque estão mandando. Porque tem alguém ali mandando a gente fazer e depende. Aliás, obediência é fazer o que estão mandando, independente se aquilo é certo ou não, né? E respeito é a gente fazer o que é certo, independente do que estão nos mandando. Então, assim, um bom exemplo que a gente também tem disso é o quê, né? Ontem a gente falou, eu falei com isso na Maia, né? Na questão dos castigos e das punições, né? A gente tá lá dirigindo o carro. Aí a gente anda rápido, porque a gente, né, tem que andar rápido. O pessoal fala assim, tem as leis de trânsito, é melhor isso em casa do que depois da polícia, né? Você tá lá andando de carro. E aí você sempre tá andando em alta velocidade e aí você sobreca na hora que você vai levar a multa, para não levar a multa. Então, assim, você está fazendo o que deve ser feito porque você vai ser castigado e punido, né? Mas se você entender que é importante seguir aquela regra porque faz parte da segurança de todo mundo, é a velocidade que tem que andar naquela via, você não vai precisar ser punido, né? Ser obediente ali no radar e depois não, porque alguém tá olhando, né? Então, assim, obediência é a gente fazer o que
aquilo lá, independente se é certo ou não. É porque alguém disse pra gente que tem que fazer. A gente não tem pensamento crítico sobre aquilo, né? É aquela obediência cega. Eu acho que aquilo é errado, mas me mandaram fazer, então eu vou fazer. Eu tive uma aluna aqui, na época que eu dava aula de português para estrangeiro, que ela contou um caso na cidade dela, que ela morava perto aqui de Madrid, numa cidadezinha pequenininha, e tinha uma família que tinha muita grana. E eles tinham mania de fazer umas festas do arromba, que passava, tipo, mais de um dia com aquela música alta e tal. E aí vinha a polícia para multar, porque os vizinhos começavam a reclamar. Só que como eles tinham muita grana, eles falavam, ai, dane-se, a gente pode pagar. Aí vinha de novo, a gente paga a outra, não tem problema. Ou seja, Tem um nenhum monte desses. responsabilidade. Isso é mostrar, é uma evidência clara de que essa lógica da obediência não constrói, não desenvolve na pessoa a noção de que eu preciso fazer o que é certo porque eu assimilei que aquilo é correto, né? É simplesmente porque eu tenho medo da represália. E se a represália for uma coisa que pra mim é indiferente, não tô nem aí. Tem sua responsabilidade, dane-se. Entendeu? Então, é muito legal. Alguém perguntou, e quando esses gritos, quando tem gritos que não permitem esse tipo de diálogo que eu estava exemplificando? Eu acho que se a criança tá gritando, você tem que entender que ela tá fora, né? Ela tá com o circuito dela lá, né, em erupção. Não é o momento de você ficar dando sermão, conversando e tal, não sei o quê. É tipo, nossa, meu amor, você tá tão incomodado com isso que você não tá nem conseguindo se conter. Olha como é que você tá agressivo agora, que você tá... Tipo, respira um pouco, né? E daqui a pouco a gente conversa. Uma coisa meio assim, tipo, é validar, é entender que a criança ela não tá conseguindo controlar. Então a gente também se coloca no lugar da criança, o tempo todo, né? A gente vai se colocar no lugar da criança, entender que ela tá entregando algo, tá se comportando de uma maneira, porque tem uns, assim, gente, todo o mau comportamento, ele surge de um mal-estar interno. Não é uma decisão que a criança fala. Tipo, alguém aqui acorda, eu uso muito esse exemplo. Alguém aqui acorda e fala assim: nossa, hoje eu acordei com uma vontade gigante de gritar com meus filhos. Que incrível. Eu vou fazer isso, meu. Nossa, tipo, demais. Eu vou Geralmente, quando a gente acorda com amor, a gente acredita que vai ser um dia incrível com as crianças. Hoje eu vou ser aquela mãe que não vai surtar. E aí, de repente, vão pensar que o dia desandou. Você perdeu o controle em um monte de situações. Você acordou, você atrasou, sei lá, porque a criança teve que trocar a fralda na hora que você estava saindo, já chegou atrasado na escola, tomou uma comida de rabo da diretora, ou sei lá, de alguém que te olhou atravessado, porque, sério mesmo que você vai chegar nesse horário? E aí, de repente, você briga com alguém no trânsito, aí você vai no mercado, você esquece de comprar aquela coisa que era mais importante, sei lá. Vamos supor que seu dia desandou. Chega no final do dia, você busca a criança, você tá com aquele estresse, e aí, quando você vê, você explode com a criança. Sério mesmo que você vai acreditar que, tipo, você fez aquilo porque você estava se sentindo bem ou porque você estava se sentindo mal internamente? Entendeu? Sempre está atrelado ao mal-estar interno. Então, quando a criança está nesses lugares, a gente sempre pluga, puxa, ele deve estar se sentindo tão mal que ele não está conseguindo dar conta. Por isso que ele entrou nesse lugar. Entendeu? Não é o momento realmente de chegar e ficar, não sei o que, não. Mas daqui a pouco a gente conversa. E você pode, assim, chegar e retomar a conversa, inclusive falar disso. Nossa, é muito difícil mesmo, né? Quando a gente não pode ver a criança, o melhor amigo, não sei o quê. E só para finalizar como funciona, assim, quando eu faço isso com a Nara. Quando eu faço isso com a Nara, de eu ficar pedindo para ela descrever tudo que ela gostaria de fazer caso o desejo fosse realizado, tem um momento que parece que ela faz as pazes com aquilo. Porque tem um lance do cérebro que é legal, né? Ele não sabe o que é realidade. Ele meio que funciona pelas imagens que você cria. Então, o fato de você conceder o desejo na imaginação estimula o cérebro a montar um cenário e falar, é verdade, eu estaria fazendo isso com a menina, eu estaria fazendo não sei o que lá. Manja, tipo, umas coisas meio assim. E aí, de repente, ela vira e fala... E aí você fala, nossa, a próxima vez que você for brincar com ela, você pode brincar dessa brincadeira que você falou agora, que tem cara de ser muito legal. Nossa, eu ia me divertir muito se eu fosse a Cira fazendo isso com você agora, né? Não é, ai, mãe, é verdade, tal, não sei o quê. Aí ela muda de assunto e vai fazer outra coisa. É muito mais fácil do que entrar na loucura de querer consertar a vontade da criança, não é? Sim. E eu vejo que a gente tem muita dificuldade. Óbvio, gente, que é muito difícil pra gente sair desse padrão de querer a obediência, porque nós fomos obedientes, né? Nós, em uma grande maioria, somos crianças, né, obedientes, que respeitavam, que ficavam de castigo, que, né? Enfim, fomos criados para sermos obedientes. E até mudar de ideia contra isso é ser desobediente, porque a gente vai estar indo contra o que os nossos pais nos ensinaram, né? Então, eu estou sendo desobediente, eu estou discordando da minha mãe. Nossa, o que ela vai achar? E é um treino diário. Eu acho que nem a Maíra falou, né? Tem horas que eu também entro aqui em casa e falo assim, não, tem que fazer isso, né? Tem que... E aí,
o pulo do gato, né, que às vezes eu me pego fazendo isso ainda, porque estamos aprendendo, né, junto de fazer, é que às vezes eu percebo que eu vou fazendo todas essas ferramentas respeitosas e tudo mais, mas a minha intenção está sendo a de manipular, a de fazer com que ele me obedeça e faça o que eu quero fazer sem reclamar. E aí, gente, não funciona, porque isso desconecta, isso não gera relacionamento, né, saudável. E as chances dele fazer o que precisa ser feito são... Ele sente essa resistência e ele não faz. Né? Então, assim, quando eu percebo que eu tô nesse ponto de que eu estou tentando impor o que eu quero, mas de uma maneira respeitosa, mas eu tô impondo, né? E não tentando ser firme e gentil, mas sim impondo aquela obediência, mascarando ela com palavras respeitosas, eu dou 2 passos para trás e me questiono, tipo, por que que eu estou querendo que ele faça isso, né? Como que eu vou me conectar com ele para eu conseguir fazer ele entender a importância de fazer aquilo, para que ele entenda que aquilo é importante para todos nós, né? E não com essa intenção de conseguir a obediência a qualquer custo. Porque às vezes a gente, tá bom, eu já entendi que ele não precisa me obedecer, mas então como que eu faço ele fazer o que precisa, que eu tô mandando? É a mesma coisa, né? Eu acho que o principal ponto é a gente mudar a nossa intenção, né? E aí a gente consegue olhar para aquilo de um outro lugar. Tô olhando aqui alguns casos, a Priscila falou umas coisas, mas eu não sei a idade da criança dela. Você pescou? Não sei se você Não. viu. Ela falou que a criança dela, o filho dela corre ou nega a grande maioria das coisas que eu peço. As pessoas, inclusive na escola, têm me falado da dificuldade para fazer ele seguir o que é pedido, ele ignora ou corre. Não sei qual que é a idade, porque também vai mudar, né, gente? Esses dados são importantes para a gente ter uma noção. Só, cara. Não respeito o olhar do jogador dos outros atrapalha muito os dois. Aqui atrás. Esses 2 passos são tão 3 anos e 6 difíceis. meses que a Priscila colocou. 3 Eu, anos e 6 meses. eu perdi a pergunta dela, não sei qual é a pergunta Que, dela. que falou que ele corre, até na escola, assim, ele corre, ignora os pedidos, o que tem que ser feito e tudo mais, né? Sim, É que tem que. e às vezes isso acontece comigo, né? Perguntam pra mim assim, e eu falo assim, tá, mas ele faz isso em casa, né? Como que é em casa? Como que é na escola? Porque lá na escola é a mesma coisa. Se a escola é uma escola tradicional, que tá querendo obediência a qualquer custo, que não entende das necessidades da criança, dela se movimentar, dela não ficar muito sentada, né? Quanto de exercício essa criança está fazendo na escola? Porque aí o direcionamento lá tem que ser a professora, né? Como que você vai exigir que seu filho, ó, fica sentado na escola porque estão reclamando? Tipo, gente, é mais forte que a criança. Uma criança de 3 anos, 6 meses não consegue ficar sentada, concentrada. Então, assim, se a escola é mais tradicional, isso vai ser recorrente, porque não é porque você educa ele mal, porque ele é desobediente, porque a culpa é sua, né? Então, Exatamente. eu É a acho que... natureza da criança que está sendo ferida, na verdade, né? Com esse formato, infelizmente, da escola, que a gente não vai encontrar. Eu lembro uma vez que era aniversário da Nara e ela estudava numa escolinha Waldorf, acho que ela ia fazer 6 anos, mas na escolinha dela era de 3 a 6, né? Os meninos que não tem divisão de idade, então fica todo mundo no grupo. E aí os pais foram convidados para participar da comemoração, da festinha dela e tal. A gente estava lá reunido, todo mundo sentadinho na roda, né? Todas as crianças sentadinhas esperando a cerimônia e o pai da Nara atrasado. E aí eu viro pro dono da escola, a gente já separado, né? Eu já. Ai, meu Deus, Alfonso, já que você tá, ligo pra ele, onde você tá? Eu falei, vou demorar mais uns 10 minutos. Aí eu falo pro professor, então, ele vai demorar mais uns 10 minutos. Aí ele olha pra mim com uma cara de desespero. Eu não sei se eu consigo eles ficarem, fazer com que eles fiquem 10 minutos sentados esperando, tipo assim, sabe? Não dá pra esperar isso da natureza da criança. Ele conhece, ele sabe. Aí eu entrei, tipo, tem que dar algum jeito de ficar divertido. Vamos cantar uma música? Tipo... Ah, tem uma música muito legal e tal. Ou seja, não é a criança, entendeu? Que tem um problema. É o formato. Aí não tem muito o que fazer. É isso, né? Tipo, tem que Sim, aprender. a gente lida com as crianças como se elas fossem problemas a serem resolvidos, né? Como se meu filho tá estragado, como que eu conserto ele? Como que eu faço para ele fazer isso? Como que eu faço para fazer aquilo? E quando a gente fala, né, de educação respeitosa, educação positiva, criação consciente, é sobre a nossa conduta, sobre mudar o nosso olhar, né? Tipo, tirar esses óculos aqui que a gente tem de uma educação tradicional, de que criança não tem que achar nada, de que criança não tem que querer nada, para olhar ela de acordo com o desenvolvimento dela e com a natureza dela. Porque, gente, no geral, as crianças, né, o que a gente chama de mau comportamento, desafio de comportamento, é só a criança sendo criança,
né? E aí Uhum. a gente complica, né, com os nossos padrões de tem que obedecer, tem que fazer isso, não pode gritar, não pode chorar, porque é feio, porque é isso, porque é aquilo. E eu não tô querendo dizer aqui que a gente vai deixar a criança, então, por si só, fazer o que ela quer, porque isso também é desrespeitoso com a criança. Nós estamos aqui para sermos guias e, né, e guiarmos esse rio por aí. Mas a gente não pode engaiolar, né? A gente tem que entender que tem um desenvolvimento, que tem a fase, que tem a natureza da criança que não consegue ficar sentada. Então, como que a gente, enquanto adulto responsável, vai conseguir, ok, aqui ela não pode se mexer por um tal motivo, né? Como que eu posso deixar isso um pouco mais confortável para ela, mais respeitoso para ela? Porque mandar e amarrar ela na cadeira é desrespeitoso. Então, como que eu vou conseguir deixar mais confortável para ela e respeitoso, mantendo as necessidades dela ali, né? Como que eu vou focar em soluções e não querer só obediência, só que ela faça aquilo. E quando não faz, é teimoso, é mal criado, tá me testando, ele olha no meu olho, meu filho é assim, só funciona quando eu grito. E aí a gente vai entrando em outras questões que, de novo, é tudo sobre a gente, né? Sim. Acho que tem um ponto aqui, ela falou que em casa é até mais frequente, ela acha, que isso acontece muito em casa também. Mas acho que tem um ponto, Pri, segue meu raciocínio. A gente começa a aprender, né, nessa outra forma de educar as crianças, que o trabalho está muito mais na nossa mão, de tentar decifrar o que a criança está querendo comunicar com aquele comportamento que a gente considera que é inadequado. Porque é sempre uma forma de comunicação. Além daquela história que eu falei, tá evidenciando mal-estar, o que será que ela está... Qual que é essa necessidade da criança que não está atendida, que faz com que ela esteja com um mal-estar e faz com que ela chegue a esse tipo de comportamento. Então eu fico pensando, ela tem que fazer tal coisa, e na hora que ela recebe a ordem, ela sai correndo. Por que tem essa resistência em fazer aquilo que ela precisa fazer? Será que ela está tendo poder de escolha nesse dia a dia dela? Porque uma das necessidades básicas da criança é ter poder de decisão sobre as coisas dela. E às vezes a gente, com a nossa mania, né, com o nosso modo meio automático de ser pai, de acreditar que é a relação com a criança, a gente está ditando um monte de regra. Algumas realmente são Exatamente. necessárias e não tem muito como mudar, mas algumas são muito gratuitas. Por exemplo, a gente se intromete na escolha da roupa da criança, Na brincadeira. o quanto ela vai comer, na brincadeira. A gente força muitas coisas. Tem que cumprimentar o vovô, tem que dar a bênção, tem que dar o beijo. Vai lá, faz não sei o quê. Muitas vezes a gente está desrespeitando, colocando o casaco quando ela diz que está com calor. Manja, a gente faz várias coisas que, inclusive, com um adulto a gente jamais faria. E ela passa o dia tendo que engolir um monte de sapo, acatar um monte de decisão do outro. E chega na hora que tem que fazer aquilo que tem que ser feito, tem que ir pro banho, por exemplo, eu vou sair correndo. Então, tipo, saco na lua. Desculpa o É português minha claro, tá, vez de gente? escolher, né? Vou sair correndo. Não, agora é a minha vez de tentar alguma coisa, porque nesse. E não só isso, tem duas coisas que podem acontecer aí. Pode também ser uma falta de conexão. Tô sentindo falta da mamãe, vamos supor, né? Passo o dia na Sim. escola, aí tô com aquela dor, sinto falta dela, ela me busca, aí me coloca na frente da televisão para poder fazer alguma coisa, porque ela chegou de não sei da onde, ela também tem que fazer não sei o que lá. No final, não tem um momento em que eu tô trocando com ela, me sentindo nutrida dessa presença. E aí parece que a criança é meio isso, assim, é uma tarefa a mais, né? Tipo, já dei conta do banho, já preparei a janta, já fiz não sei o que lá. Gente, isso acontece com todas nós, tá? Não falo isso no sentido de julgar ninguém, tá? Mas Sim, esses é dias tá importante complicado por observar aqui, inclusive. a perspectiva da criança. No final, ela está sentindo que aquele contato que ela tem com a mãe, que às vezes está presente fisicamente, não tem uma qualidade, não tem uma entrega, não tem um interesse genuíno dessa mãe querer, sabe, suprir, tipo, entregar Só uma se presença livrar, né? gostosa, né? Então, chega na hora desse momento aí do banho, e a criança sai correndo porque não tá afim do banho, a mãe despende uma mega energia, começa aquela perseguição, aquela coisa da briga, não sei o quê, aquele atrito. Mas, querendo ou não, mamãe joga uma energia em mim quando isso acontece. É quase como se eu ganhasse uma evidência. E aí ela vai gastando aquilo. Tipo, olha que legal. Aqui é o momento onde eu estou sendo visto pela minha mãe, visto na visão da criança, na percepção, eu estou sendo amado. Entendeu? É esse o amor que minha mãe entrega, a presença que ela me oferece é nesse momento, entendeu? Então, assim, tem coisas sutis que a gente vai sacando, e você fala, puxa, talvez esteja precisando de mais conexão com essa criança, mais presença, para que ela não precise usar esse momento e transformar ele num caos. Entendeu? Tá virando, tipo, meio que um momento de ganhar a atenção da mamãe. Faz Porque sentido? para criança a atenção ruim é melhor do que a atenção nenhuma, né? Então a gente acaba criando um processo por conta da nossa vida corrida, de estar cheio de coisas, de só ter que dar aqueles checks na lista,
E aí ela entende que, bom, quando eu faço isso, ela para o que ela tá fazendo, olha pra mim, briga comigo, pra ela tanto faz se tá brigando ou não, mas você tá olhando pra ela e ela entende aquilo que nem a Má falou, né, como amor. E eu tô sentindo isso, gente, pra vocês verem que é real, que nós somos reais, não somos perfeitas, que tem treta por aqui. Tá acontecendo muito isso aqui em casa. Por quê? Porque a gente acabou de se mudar de cidade. Eu tô cheia de coisa da casa pra arrumar. Eu já tô aqui umas 2 semanas. Hoje que eu consegui arrumar um fogão, eu estava comendo só delivery, tava tipo me enchendo o saco. Demandas da casa, né? Todo dia alguém vem aqui pra pregar alguma coisa. Eu com várias coisas do trabalho, né? Essa semana tô fazendo o aquecimento da jornada, semana que vem a jornada, depois é o lançamento do curso. Então, assim, já tinham coisas marcadas que eu não podia desmarcar, né? E a criança. E ele tá a todo momento me pedindo. E ele brinca muito sozinho, mas ele tá a todo momento me pedindo: brinca comigo, ninguém vai brincar comigo, eu tô brincando sozinho. Pra dormir tá mais difícil, ele tá mais agressivo, ele vem do nada e enfia a cabeça em mim, porque ele sabe que na hora que ele faz isso, eu paro o que eu tô fazendo pra brigar com ele, né? Pra chamar a atenção, pra falar que não foi respeitoso. Então, assim, ele tá a todo momento tentando buscar essa conexão, porque tá faltando. E eu, por saber disso, eu tento, né, desacelerar, tento me forçar, assim, tá, não posso, né? E aí eu entro no meu modo controladora, né? Quando eu tô nesse vulco de coisas, porque eu tentando controlar tudo, as chances das coisas darem errado são menores. E aí eu tento controlar ele também. E aí eu dou menos escolhas, eu dou menos tempo para ele fazer as coisas, eu já fico querendo ficar mandando e dando ordens a todo momento, querendo obediência. Mas eu já sei esses meus gatilhos. Então, assim, quando eu percebo, eu consigo parar, dar 2 passos para trás e falar assim, tá bom. Né? O que eu posso abrir mão? O que eu posso melhorar aqui? Como posso sentar com ele 10 minutos e depois fazer as minhas coisas? Porque eles nos avisam normalmente o que a gente precisa parar e olhar, né? Só que se a gente tá tão cegos, a gente não tira esses óculos e fica só querendo obediência, né? Manipular eles através de ferramentas, né? Aquela receita de bolo, a gente cai nessa de querer uma obediência cega e aí a gente acaba plantando, né, sementes de obediência banana, e aí chega lá na frente, a gente quer assertividade e quer colher morango, não tem como. É, e é isso, né? A gente tem uma expectativa do futuro e isso que você falou, né? Quando a gente fica com esse filtro, né? Com essa expectativa da obediência, é muito triste para eles, porque na perspectiva da criança, o que acontece? Ela não tem capacidade de falar, mamãe, tá muito chato ter, tipo, sei lá, passar o dia na escola e acatar um monte de regra, passar o tempo todo sentado, vamos supor, né? Vamos fingir que a questão do filho da Pri é essa, né? Vamos imaginar. Ai, não, chega lá, eu tenho que ficar sentada muito tempo, é chato. Ou o amiguinho me puxa o brinquedo, aí me obrigam a emprestar para ele, mesmo não querendo. Ou eu tenho que, tipo, se eu perco o horário se eu sou um pouquinho mais despistado tem agora no espanhol, no português, não tô, acho que sim, né? Tô um pouquinho mais perdido, menos atento, eu perco a comida, faço fome. Então eu passo por eu sinto saudade de você, ou seja, tô tendo que engolir um monte de coisa, né, durante a escola. Aí chego aqui, você não acaba tendo que fazer um monte de coisa, no final não consegue me dar atenção. E aí, assim, mamãe, eu tô sentindo muito sua falta. Será que a gente pode fazer alguma coisa juntos? Não, ele não vai ter capacidade de falar isso, né? Nem a gente tem essa capacidade. Às vezes a gente tem que o marido porque, tipo, tá se sentindo meio carente e o cara não presta atenção, não percebe, né? E a gente também né? E a gente espera que a criança quase que, tipo, a gente queria que ele viesse com uma mensagem muito fácil de elaborar, mas não. Então, se eu fico só presa no comportamento e não desenvolvo essa capacidade de tentar entender o que será que está por trás, deixa eu tentar ajudar essa criança, decifrar o que pode estar por trás, para poder olhar para a causa, a origem da questão. Porque o comportamento é o sintoma. Eu tô lá no sintoma, querendo obediência, e aí eu tô, o quê? Forçando, exigindo dele uma maturidade que ele não tem e um comportamento que ele não poderia entregar, porque a ferida ainda tá lá. E esse de, não, faz assim do jeito que eu quero e ponto. Não quero saber de trabalho. Mais trabalho, já tô atarefada demais. Entendeu? E aí, ele pode até corresponder. Ele pode até se moldar e virar essa criança boazinha, obediente, né? Que tipo, beleza, a expectativa é essa, é melhor para eu me sentir incluído, pelo jeito eu vou ter que fazer desse jeito para poder ser aceito, ser amado, né? Ele quer muito esse amor, então muitas crianças se tornam a criança boazinha, se adaptam, mas vão abrindo mão dessa conexão que elas têm, né? Tipo, vão se anestesiando, se distanciando, melhor dizendo, inclusive da percepção
de conhecer a si mesma, né? Para poder falar, cara, tá faltando tal coisa, eu preciso brigar por isso, eu preciso colocar isso pro outro, eu preciso falar pro outro. E aí fica aquela criança apagada, conformada, obediente, né? Que tipo, não dá trabalho, que não exige, que não se coloca. A dor também é da outra que, tipo, não. Tem aquela que fica rebelde, que tipo, se impõe o tempo todo, que é impossível, que é difícil, que é taxada da criança, né, que é terrível. Mas, na verdade, pelo menos, ela ainda está super conectada com o seu ser essencial e falando, não, não, não. Não vou abrir mão disso, não. Eu vou brigar até o fim. Maravilhoso. E a gente até fala, pior, até quando muitos pais vêm com a dificuldade com o filho que é rebelde, esse daí é impossível, não sei o que fazer, a outro não, o outro não me dá trabalho, não tem problema nenhum. Eu falo, não dá Melhorar troco. pra esse. Tô preocupada. Tô preocupada porque essa criança que não dá trabalho nenhum já desistiu de se colocar. E ela desiste dela, né? E eu vejo que o grande problema, assim, que eu vejo é que a gente, quando a gente está buscando obediência, a gente está numa relação que a gente está disputando o poder com a criança, onde uma pessoa tem que ganhar e a outra tem que perder. E eu acho que na relação, em todas, né? Mas na relação de pai e filho, não tem quem ganha e quem perde. A gente tem que estar juntos e alinhados ali no mesmo objetivo, a chegar tá aqui e chegar no ponto B, focar em soluções. Porque se a gente fica nesse caos todo, a todo momento, só reagindo aos comportamentos, vendo quem vai ganhar, quem vai perder, quem dá a última palavra, quem tá certo, quem tá errado, a gente não vai conseguir sair desse lugar de querer a obediência dos nossos filhos a qualquer custo, porque a gente... Aí entra aquela história de novo lá, né? Agora é a nossa vez. E aí a gente fica nesse automático de ficar só reagindo, né, esses comportamentos, e a gente não para pensar e se questionar tá, o que eu quero ensinar com isso? O que eu preciso que ele faça? Por que eu preciso que ele faça isso? Como que eu vou conseguir ganhar a colaboração dele, ganhar o respeito dele para que ele entenda que ele precisa fazer aquilo? E não fazer porque sim, porque eu tô mandando, pronto, acabou, porque você vai apanhar ou porque você vai ficar de castigo. Porque aí é o bonzinho lá, né? Que começa a fazer as coisas, começa a ser o obediente. Ai, ele é tão obediente, ele é tão calminho. Porque ele tem medo. Ele tem medo de ser punido, ele tem medo de ser castigado, ele tem medo do que vai acontecer, do que ele vai perder. Então, assim, né? O que a gente está conseguindo com essa obediência ou com a busca dessa obediência, né? O que a gente realmente quer? Porque eu sei que todo mundo quer que os nossos filhos sejam felizes, assertivos, né? Responsáveis, empáticos. Mas será que o que a gente está fazendo agora com eles hoje está levando eles para esse ponto B? Ou não, né? Que é a questão do post que eu fiz lá. A gente quer que eles sejam assertivos, que eles tenham voz, que eles saibam se colocar de forma respeitosa, mas hoje a gente não está dando espaço para eles treinarem isso, para que a gente consiga guiar, e a gente não está sendo respeitoso com eles, né? Dando ordens, mandando, não dando escolhas. Não, você não tem que achar nada. Você não pode nem chorar, não tá doendo. Você não quer isso, tá frio, tá calor, põe o casaco, né? Então, assim, não é não deixar eles não fazerem nada, mas é a gente se questionar mesmo, tipo, será que isso tá levando aquele ponto B lá que eu quero? Não, total. Essa coisa dessa obediência cega, né? No final a gente vai lá e tá realmente construindo uma relação que a gente quer que eles colaborem e que não protestem, e lá na frente a gente se vê muito desarmado, né? O adulto que foi essa criança boazinha, no fim, gente, eu tava dando uma aula sobre isso hoje, mas que sofreu a criança, ela quer muito esse amor dos pais, né? A aprovação dos pais. Então, quando ela tá sentindo que o comportamento dela, ou que a expressão livre dela, né? Que muitas vezes, essa correção vem porque a gente não aceita que a criança sinta medo, que a criança sinta raiva, que a criança sinta tristeza, porque tudo isso foi inibido na gente, né? E aí a gente entende aquilo como mau comportamento ou defeito da criança. Então a gente tem que corrigir, tem que passar por... Não dá. E aí a gente se torna um adulto depois, que percebe que tem várias partes nossas que a gente não tem o direito de manifestar, né? Não tem autoestima na vida adulta, exatamente. Vai limando a autoestima da criança, porque sempre que ela tenta se expressar com liberdade, ou que ela calha de se expressar com liberdade, porque ela não tá tentando, ela tá sendo, né? Porque às vezes ela tem um colapso lá emocional, ela não tá tentando se expressar, ela está se expressando com liberdade, ela tá sendo ela mesma, ela está precisando, ela está chegando nesse ponto de desconforto que sai pelo comportamento dela, pelo choro, pelo grito, por alguma coisa. E aí você fala, nossa, peraí, como que eu faço pra
contemplar isso, para acompanhar uma criança que está nesse estado, ao invés de entrar no julgamento. Esse julgamento que a gente faz, de achar que é inadequado, vem da dor da nossa criança. Eu gosto muito dessa imagem, Flor, de imaginar que essa disputa de poder que a gente faz com a criança nessas horas, desculpa, gente, não é o adulto com a criança, é a criança ferida do adulto com a criança. Então são duas crianças pequenininhas discutindo. E se você pode olhar, o adulto tá numa posição super infantil, num jeito super infantil de quero nem saber, você vai falar assim comigo. É quase que você fala assim, ó, tô de mal de você. Não vou mais brincar com você. Não vou mais brincar. E pior que vem um sentimento. Vamos confessar, vamos falar a real. Sabe aquela coisa do tipo assim, eu não tô a fim de brincar com essa criança porque ela tá fazendo um negócio, tá me tirando do sério e agora ela quer brincar comigo? Não tô a fim, fala a verdade. Não venham sentimentos assim. Esse sentimento não é você a mãe. É você a sua criança. Pé da vida. Porque lá atrás te trataram desse jeito. Retiraram. Isso se chama abuso emocional. Retiraram o olhar pra você no momento que você estava fazendo uma coisa que incomodava o adulto. E esse incomodar o adulto podia ser por N tipos de comportamentos. Podia ser um comportamento efetivamente inadequado, que tem que ser corrigido, que não é bom começar, mas muitas vezes é simplesmente a criança sendo criança, como a gente falou aqui atrás, né? Sim. Tem uma frase que eu vi esses dias que é nada mais real do que mostrar a imaturidade do adulto na imaturidade da criança, né? Quando a criança está sendo imatura e ela tem o direito de ser imatura porque ela é, né? Ela está em desenvolvimento, nós, né, reagimos de maneira imatura, né? Nós, a nossa criança interior entra ali em ação e a gente reage aos comportamentos, né? Ontem na live com a Maia, eu contei, né? Porque eu sempre gosto de trazer casos meus para mostrar que não é, gente, sobre perfeição, não é sobre nunca errar, é sobre buscar informação para nos ajudar e fazer o nosso melhor a cada dia, né? E esses dias o Léo pediu para eu tomar banho no chuveirinho. E ele sempre toma banho no chuveiro. Aí eu falei, tá bom, pode tomar no chuveirinho. Eu falei, mas não me molha. Ele falou, não, confia em mim, eu não vou te molhar. Porque eu falo isso pra ele, né? Quando ele tá assim, eu falo assim, confia na mamãe, vai dar certo, é gostoso, não sei o que, né? Fico tentando incentivar ele. E aí ele falou assim, confia em mim, eu não vou te molhar. Eu falei, tá bom. Só que aí ele ficou tão animado que eu tinha deixado ele tomar banho com o chuveirinho e ele tava em cima da escada ainda e meu braço estava aqui ligando o chuveiro, que ele me deu uma mordida no braço. E aí eu virei já na hora e falei assim, que isso? Você tá louco? Né? Ele, não, eu tava com fome. Aí eu falei, mas você tá com fome, você come comida, eu não sou comida. Aí, não, mas é que você é tão fofinha que eu queria te morder. Ele mordeu de gana e de animado que ele estava. Mas naquele momento, obviamente, que a criança aqui reprimida falou, também não vai mais tomar banho de chuveirinho, vai tomar banho no chuveiro. Catei ele e joguei no chuveiro. E aí ele começou a chorar e falou assim, eu nunca mais vou confiar em você. Você falou que eu ia tomar banho de chuveiro e eu não vou mais. Porque na cabeça dele uma coisa, e realmente não é na sua cabeça, uma coisa não tinha nada a ver com a outra, né? Ele mordeu de animado. Aí eu respirei, né? Falei assim, Léo, você me mordeu, doeu, olha só, machucou, não foi gentil, não foi respeitoso. O que você pode... Ele, posso dar um beijo? Aí ele deu um beijo. Eu falei, não faz isso. Se você tiver com fome mesmo, vamos lá na cozinha pegar uma fruta. Se você tá com muita vontade de me abraçar, me abraça forte. Eu adoro seu abraço. Morder não dá. Aí eu falei, vou ligar o chuveiro, não me molha. Aí eu deixei ele tomar banho de chuveirinho. Mas naquele momento eu só reagi ao comportamento. Sim. E ainda puni ele, castiguei e, né, falei assim, quem manda aqui sou eu, então você vai pro chuveiro agora, do jeito que eu queria, e vou tirar o que você tinha me pedido, né? Então, assim, a gente faz essas coisas no automático porque a gente tá quebrando padrões, a gente tá quebrando o ciclo. Não é fácil, não é natural pra gente, né? A gente não foi educado dessa maneira. Mas eu acho que o importante é a gente também reconhecer que a gente errou, dar aqueles passos para trás e consertar, né? Claro. Porque nós somos os adultos dessa relação, né? Sim, são exemplos ótimos de o que a gente faz quando a gente lida com o erro, né? Tipo, no caso aí, você foi no automático, porque o teu registro, com certeza, foi ter sido tratado assim, né? Fazia esse tipo de associação, represália com você. E aí o nosso impulso, e isso é muito doloroso, né? Cara, o meu impulso natural é ir pro lado agressivo, é ir pro lado do castigo, é pro lado da punição, da humilhação, da chantagem, do ignorar a criança, do querer sair andando, do querer bater algumas vezes, de, sei lá, entendeu? De ter alguma resposta hostil, né? E aí você fala, por que que não é natural saber ler e fala, ver, tipo, acreditar, confiar? Eu acho que é muito doido isso. É uma coisa que eu vou aprendendo, assim, é confiar na natureza boa da criança. Sim. Tipo,
Ele não fez isso porque ele é um moleque ruim, entendeu? Mas geralmente quando a gente olha, eu acho, meu Deus do céu, por que caminho meu filho tá indo, pelo amor de Deus? Eu não posso deixar isso acontecer nele, não, 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 tem que inibir. Que horror, que monstro, que medo dele se tornar um monstro, uma pessoa que não sabe respeitar os outros, entendeu? E aí eu já entro numa paranoia de ler que aquilo foi por intenção ruim, e não entender que tipo, foi uma euforia, foi uma falta de fazer sem pensar, tipo, eu não tava pensando na consequência, sei lá, entendeu? Que sim, que tem que ser colocado um limite, mas não precisa ser visto como um garoto ruim, né? É muito fácil a gente entrar nessa leitura, porque a gente foi visto assim o tempo todo. Então tem esse ponto aí que é super... E aí fica esse convite, né? Tipo, quando a gente aprende a olhar dessa forma e de repente se depara refazendo, né, justamente aquilo que a gente mais prometeu para si mesma, não vou fazer igual a minha mãe fazia porque eu me sentia muito mal, de repente a gente tem essa percepção, né? Doeu muito em mim quando minha mãe fazia isso. Caramba, eu não quero fazer isso com meu filho, de repente se A gente vê. faz igual, né? E a gente, se a gente está muito preso nessa ideia de que a gente não tem o direito nunca de errar com os filhos, porque a gente não sabe lidar com os próprios erros, aí fica muito doloroso cada momento desse e gera muita culpa, gera aquela sensação de inadequação, de que eu não, nossa, eu sou a pior mãe do mundo, como assim, nanana. Mas essas situações, elas são também aprendizados para todos nós. Para mim, para a criança, né, para o pai, para a mãe, para a criança. Por quê? Porque o que eu faço quando eu falho com alguém? Quando eu piso na bola, quando eu extrapolo, quando eu, de repente, sou agressiva? Qual é a Exatamente. possibilidade que eu tenho? Eu tenho a possibilidade de ficar só no chicotinho, né, me sentindo um lixo e, de repente, virar um tabu, não querer falar a respeito daquilo. E aí eu estou reproduzindo também uma forma muito, tipo, difícil de lidar com o erro, né, passando isso para ele. Ou eu posso falar, meu amor, mamãe aqui, na hora que você me mordeu, não dei conta. Viajei, tipo, até quis te dar um castigo, até quis te pedir de fazer aquilo que você estava fazendo. Porque não é por merecimento, né, do comportamento. Enquanto você se comportar bem, você tem o direito de tomar banho assim. Se você se comportar mal, fizer alguma coisa inadequada, Exatamente. não é uma consequência natural, né, Flor? Tipo, não tem relação uma coisa com outra. É uma coisa plantada para poder, tipo, inibir aquele mal Acaba que tá punindo ele, né? no caráter da criança, né, na cabeça. Não, isso é isso dele. Ele tem que aprender pelo medo, né, que é a coisa que sai da forma natural, pelo controle, pelo medo, pela ameaça. Enfim, mas se eu faço uma reparação e me desculpe, falo que eu não tinha direito, que eu entendo, ó, mamãe quase, mas agora não, vou te permitir fazer isso e a gente vai entender, vamos lá, vamos encontrar uma outra forma de lidar com essa emoção, né? Você tá eufórico, eu entendi. Você tá, tipo, não soube lidar, você não se conteve, mas vamos aprender uma outra forma. Mas o banho não tem a ver, tipo, né? E aí ele aprende. Ah, então eu tenho o direito de errar e eu posso reparar depois. Exatamente. O Entendeu? Não é uma exemplo, coisa né? que fica, né? Me perguntaram aqui quando o marido não faz a mesma coisa. Gente, antes da live da Maíra, eu fiz uma live com a Isa Minatel justamente sobre como educar quando os outros não estão falando a mesma língua com a gente e fazem diferente. Tá lá no meu feed, então corre lá que tem essa live justamente sobre esse assunto, tá? Pra gente não desvirtuar muito a conversa aqui. E, bom, tá quase dando nosso tempo aqui, né? Antes da gente continuar o papo, eu queria fazer um convite para vocês. Se a Maíra também tiver algum convite aí, sinta esse espaço aberto para você, Má. Eu queria convidar vocês para a jornada gratuita Chega de Gritos, que é minha com a Maia Aigman, que vai acontecer segunda, terça e quarta da semana que vem. E é justamente para ajudar vocês, né, a saírem desse ciclo da ação e reação, de só reagir aos comportamentos, de levar para o lado pessoal, né, de não saber o que fazer. E aí o nosso objetivo é que vocês consigam virar essas chavinhas, né? De sair desse piloto automático para alcançar uma relação mais saudável e leve e equilibrada com a criança. Porque se a gente está constantemente nessa disputa de poder, de quem ganha, quem perde, quem manda, quem obedece, gente, fica pesado demais, fica chato, porque não vai ter quem ganha. Pode até ter quem ganhe, na verdade, mas a que custo, né? A que custo que a gente consegue a obediência dos nossos filhos? Ao custo da autoestima, da autoconfiança deles, né? O que a gente está plantando hoje para colher lá na frente? Eu acho que a gente precisa mudar essas chaves, porque a gente está precisando, né, de crianças e adultos mais bem resolvidos. E não quer dizer que a gente não vai errar em nada e que eles não vão ter também criança interior ferida, porque a gente tem controle do que a gente faz, mas como eles vão receber aquilo, a gente também não tem controle, né? Então, assim, é buscando sempre a conexão, melhorar esse relacionamento, evoluir, ser a nossa melhor versão, não é ser melhor que ontem, não é ser mais perfeita, ou
chegar num patamar de tipo, ó, cheguei, pronto, acabei, já sei tudo que eu tinha que fazer, tá perfeito agora. Não é isso, né? Mas é da gente tá em paz. Eu acho que a gente tá em paz, que a gente fez o melhor que a gente podia, né? Sim. Ah, Flor, eu quero agradecer mesmo. Tô vendo como as pessoas aqui começaram a me seguir. Agradeço muito. Sigam lá o Canto Maternar. Acho que o recado seria esse. Amanhã eu vou ter uma live falando sobre a decisão de ter filhos com a Chetana, que é uma pessoa que já fez encontro comigo dentro do grupo das mentorandas que eu tenho. E é meio isso, assim, para mim, estando com mais pessoas que escutem essa mensagem, acredito muito no papel que cada um tem que fazer individualmente. Se seu marido não tá com a mesma pegada, se a sua sogra, sua mãe, sua família, os amigos do entorno não têm a mesma pegada, concentra a tua energia no teu processo para que você se torne essa mãe consciente, esse pai consciente, porque basta uma referência de uma pessoa, de um adulto, é uma mensagem que eu gosto de passar muito, assim, de um adulto consciente para essa criança, sendo esse cuidador principal, por exemplo, você como mãe ou como pai, você sendo essa referência de alguém que respeita essa criança, que valida as emoções dela, que valida os desejos dela quando você não pode atender, que trata ela com dignidade e tudo mais, ela vai ter essa referência do que é ser bem tratada, do que é ser respeitada. E não só ela vai aprender a respeitar os demais, como ela vai aprender a exigir esse respeito. Entendeu? Ela vai estar seguindo conectada com o ser essencial dela e ela vai conseguir denunciar. Minha filha faz muito isso. Ô, mãe, aquilo que fizeram lá na escola, ela nunca foi castigada, ela tá aprendendo agora, tipo, o que é na prática. Eu acho que era castigo. A menina não conseguiu fazer a lição e não deixaram ela ir pro intervalo. Isso é castigo, não é? Tipo, isso não é legal, não tem a ver, tipo, não é justo, entendeu? Ela tá toda indignada, ela fala, como assim? Não faz sentido. Então, tipo, tem muitas situações que a Nara vai falando, não era pra ter forçado ela a comer. Ela comeu até vomitar. Tipo, não, por que fizeram isso com ela? Por que obrigaram ela a comer? Tipo, isso não é respeito, entendeu? Então, assim, ela vai ter referência. Isso que é importante. Porque talvez ela não possa, tipo, o mundo não vai mudar, entendeu? Vai ter muita gente ainda tratando com desrespeito. Mas ela vai saber denunciar, vai saber exigir, e ela vai ser uma das que vai estar com mais facilidade para respeitar os demais. Eu não vou dizer que ela vai ser perfeita, obviamente, porque todo mundo entra nesses lugares, mas ela vai ser uma dessas pessoas. Para mim, o nosso papel é muito revolucionário nesse sentido. A gente preparando, né, tipo, tendo essa educação mais consciente com os nossos filhos, vai entregar adultos que têm mais facilidade para entregar esse amor incondicional, entendeu? Para não usar essas artimanhas da educação tradicional, vai ser mais natural para eles entregar esse amor do que esse grito que a gente tem engasgado o tempo todo, que sai da nossa criança ferida, que fica lá explodindo o tempo todo, entendeu? Eles vão estar mais preparados. Nos nossos netos, já pensou, tipo, porque os nossos filhos já vão ter isso um pouco mais natural neles, que aí eles vão ter que penar em outras coisas, mas nessa eles não vão. Então, os nossos netos vão ser, de princípio, já criados assim, né? Os nossos bisnetos. E aí é assim que a gente vai construindo, né? E aí evoluindo, né? Óbvio que os nossos pais também fizeram melhor que os nossos avós, né? E hoje a gente tem muita informação, assim. É que nem aquela tirinha que você postou esses dias e eu também postei, né? Tipo, é aqui que eu quero quebrar esse ciclo disso. Eu vou quebrar o ciclo disso aqui para não passar para frente. Meu filho vai quebrar o ciclo de outra coisa, né? Então, assim, eu acho que é importante isso, justamente que você trouxe o exemplo da Nara, né? Se ela tem esse ambiente em casa em que ela pode trazer as angústias que ela presenciou na rua, na escola, com os outros familiares, que ela tem esse espaço aberto de escuta, ela vai se sentir à vontade para formular aquilo com você. E não vai levar aquilo como normal, de tipo, na minha casa também é assim, não é assim mesmo. E aí, quando tiver um relacionamento adulto, né? No relacionamento abusivo, ela acha que aquilo é normal, que aquilo é sinal de amor, que ela tem que obedecer, que ela tem que ser submissa, enfim. Eu acho que são muitas sementes que a gente vai plantando e que isso tem impacto total na vida adulta dos nossos filhos, né? Você fez eu lembrar, só para a gente fechar. Você vê que a sua live não fecha com 1 hora. A minha tá fechando agora com 1 hora certinho. Mas eu lembrei de um post que eu fiz essa semana também falando sobre esse tema, com uma frase lá que fala de quando a sua criança tiver um problema e ela correr para você e não de você, né? Você vai entender os efeitos da educação respeitosa, como isso é maravilhoso. Porque é isso. Você tá criando um ambiente seguro onde você traz para a criança tipo, a ideia, a confiança de que ela pode confiar em você para trazer quando ela está encrencada, porque ela sabe que não vai ter uma represália, não vai ter um castigo, não vai ser, não vou humilhar a criança, não vou lá ficar,
Viu? Te falei, como assim? O que você fez de errado para poder ter provocado isso, né? Não, eu vou falar, puxa, nossa, deve ter sido muito difícil. O que aconteceu? Será que eu posso fazer alguma coisa? Enfim, você vai construindo isso com a criança. E aí alguém comentou, depois por privado para mim, mandou um direct falando assim, nossa, minha filha outro dia, eu fiquei tão feliz, porque ela fez se meteu em alguma encrenca lá com a amiguinha e ela veio me contar, junto com a menina. E aí eu fui lá e acolhi as duas e falei, puxa, que... não sei como é que foi a situação, né? Eu tô aqui já dando umas imagens a mais, mas eu fiquei imaginando, eu fui lá e, tipo, entendi, tentei ajudar e tal, e a outra menina acabou falando, nossa, eu queria que você fosse a minha mãe, porque eu não tenho coragem de Passar a mão na cabeça pelo que elas fizeram, né? O quê? Isso não é passar a mão na cabeça, que às vezes acha que, tipo, se você não punir a criança, castigar e brigar com ela, você vai estar passando a mão na cabeça e reforçando aquele comportamento. E não é isso, né? Eu nem sei o que foi, na verdade, entendeu? Mas tipo, vamos pensar que elas fizeram alguma coisa de errado e vieram confessar, tipo, pra ela meio que pedindo ajuda. Tipo, sabe aquela coisa, sei lá, fiz alguma coisa lá na escola. Ruim, a gente não sabia. Legal, né? Tipo, puxa, e eu não sei como sair dessa fria. E aí a mãe vai tentar orientar, fazer alguma coisa, mas de qualquer forma foi. Ela acolheu, né? Meio que tentou orientar, e aí a outra confessou que ela mentia pra mãe porque ela tinha medo dos castigos de apanhar, uma coisa assim, entendeu? Ou seja, acaba que você fala, meu, que lugar que eu coloco essa criança quando eu entro nessa lógica punitiva? Porque no fundo eu desamparo ela. Ela tá passando por um problema, e ela não se sente à vontade para me procurar. E eu sou a pessoa sozinha, né? mais importante da vida dela. É isso que eu quero construir com meu filho? Ou com a minha filha? Tipo, não é muita loucura, gente? Então, assim, sei que dá trabalho, que é uma coisa de repensar, de rever, de limpar, né, reconstruir, né, que vai ser, às vezes, um caminho mais longo, porque não tem esse imediatismo da resposta rápida, né, da criança boazinha que se apaga e pronto, agora eu tô me comportando legal, não vou mais dar trabalho. Só que, a que preço? Que eu não vou dar mais, a minha filha não dá mais trabalho. Exatamente. E aí a gente vai lá na história do plantar uma fruta lá, laranja, e querer colher morango lá na frente, né? Não tem como, né? E Porque ela vai depender de um relacionamento abusivo, né? E colocar limite na pessoa, porque afinal ela aprendeu a ficar, tipo, né? Não, eu tenho que agradar o outro, né? Eu não desenvolvi essa habilidade de falar, por aqui não. Tô me sentindo desrespeitada. Não, quando eu fazia isso, represália, então vou ficar quieta, não quero que sua filha seja boazinha, galera. Exatamente, fujam das boazinhas. Bom, gente, muito obrigada de todos vocês que vieram aqui, da participação. Obrigada, Má, de ter aceitado esse convite. Sei que você achou um espacinho aí na sua agenda para mim, que eu me enrolei com a mudança e eu tava assim, vou falar com a Maíra, esqueci de falar com a Maíra. Não, mas foi ótimo, obrigada. Obrigada a vocês que vieram aqui do perfil da Maíra. Se vocês não me seguem, me sigam. E se vocês não seguem a Maíra, segue a Maíra aqui, que a Maíra é maravilhosa. E fica o convite mais uma vez para vocês se inscreverem na jornada gratuita Chega de Gritos. O link tá na minha bio, eu vou colocar nos stories também. E corre lá no perfil da Má, que as lives que ela faz são sempre muito, muito boas. E com pessoas bem, bem diferentes também. Assim, vários assuntos bem diferentes do que eu trago aqui. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigada, Flor. Tchau. Obrigada, Má. Tchau. Tchau.